G Magazine da HBO. Eu quero, vocês que conseguirem, querem me dar um presente de Natal, eu vou fazer uma caixa postal, tô aceitando a G Magazine da HBO. Meu aniversário aí, ó, 1º de dezembro, entendeu? O photobook do Andy Bian pra ela. Eu faço uma análise, e não sei do quê, porque as fotos parecem que foram tiradas com Nokia, mas... Ei! Eu faço uma análise de design. Não é sobre isso, cara. Não é sobre isso, é sobre outras coisas. Sobre uma diagramação. Por exemplo, é sobre a expressão dos olhos. Ah, claro. Quais olhos? Tudo. Really? É bom, é que o assunto tem tudo a ver. Hoje o assunto tá... Tem muito a ver. Hoje tá bom. A gente queria começar algo sério. A gente veio hoje a aqui... gente vai Eu vim pensando assim, não, hoje a gente vai começar o episódio falando assim, nem só de BL e assuntos 18+, que vive essas mentes. G Magazine. Corta para, por favor, alguém pode me dar esse photobook de 300 páginas desse homem pelado? Eu adoro que ele produziu a própria G Magazine. Eu acho legal. Eu acho ele tudo. Ele não deitou pra uma empresa. Ele falou, não quero que empresas mostrem o meu corpo. Eu mesmo farei isso. Se for pra perder pro capitalismo, eu vou capitalizar em cima dos meus pentelhos. E eu gostei porque... Tá certo. Ele vende, tá certo. Entendeu? Eu gostei porque, assim, é uma crítica, entendeu? É um OnlyFans de papel. Ele falou, vamos voltar... Millennial friendly. Ele pensou nas millennials. Nas produções de revista, entendeu? Ele quer o quê? Valorizar um negócio que o quê? Não é mais utilizado. Você entendeu? Que é o negócio do livro, que é o negócio da revista. Concreto, não Entendeu? é um Ou QR seja, Code. é um case de sucesso de um formato de comunicação que pode vir a ser extinto. Eu acho que a gente tem que ter em mãos. É um estudo sociológico. Eu acho. E anatômico, talvez. Um pouco, pra quem estuda, né? O negócio das biológicas também, às tá vezes aí um entrega. exemplo, Viu? Ele vai entregar tudo menos exatas. Galera de exatas, sinto muito. Não tem nenhuma desculpa pra vocês comprarem, né? O photobook Não, tem muita, eu posso fazer uma existência de desculpas pra você comprar. Porque, tipo, tem muitas razões incríveis para... Não, exato. Mas aí não seria... Ai, meu Deus, tô estudando. Mais um. Vamos começar, então? Oi, tudo bom, galera? Sim, tudo bom? Hoje a gente tá... Não, hoje a gente tá séria. Hoje a gente tá séria. Ah, claro. Sim. Hoje a gente tá... A gente vai falar sobre a sociedade atual coreana. Tudo o que tá acontecendo hoje é fruto daquilo que aconteceu no passado. Ó, como ela vem. Eu adoro. A gente vai vai tentar compensar esses primeiros 10 minutos catastróficos que foram esse vídeo. Não, é clickbait. A gente precisa do clickbait, entendeu? A gente sabe precisa que do você clickbait. Vocês vão falar sobre Andy Bian pelado? Hoje não. Talvez eu não vou. Eu ia falar. A gente já falou. Mas a gente já vai falar Né? de mais coisa desse gente... tipo, né? Nos próximos... Não sei. Não sou eu que falei. Não, Foi a eu Rocio, só vocês quero estão deixar vendo. claro que nos não próximos fui eu. episódios na Não, minha sabe o que é cabeça. pior? Que você tá enganando as pessoas, Rocio. Eu postei, inclusive, pera, antes da gente ir pro assunto sério, sabe o que temos? Ah, meu Deus. Data de lançamento de Playboy The Series. Novembro, cara. Novembro vai ter aí um Produtor que estiver com a gente em novembro. Coitado. Desculpa, já Você pedimos vai a desculpa. lugares. Hoje vamos Vai tirar... ser assim. Vai Eu ser um fiquei momento. sabendo pelos bastidores aqui que foi muito difícil ter editado aquele vídeo, aquele nosso episódio do BL. Foi muito difícil. Eu acho que foi fácil. Tinha muito... Eu não sei se o editor gostou. Vem dar um depoimento. Queremos depoimentos aqui. Queremos, Diga por seu favor, nome. depoimentos. Me desculpa, editor. Diga seu nome, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ariel e eu faço a produção dessa galera aqui. Eu estava Maravilhoso. presente no dia que teve essa gravação desse vídeo. Eu tive que avisar mesmo o editor. Eu falei, olha, cuidado com o soft porn. Eu tive que avisar pra ele se sentir acolhido. Ai, mas e bem. foi um novo case, foi uma nova oportunidade Não foi. pra ele. Eu acho que as séries devem valer a pena, mas... Estudo Olha, a voz até sociológico. mas eu acho ok, eu tô bem. Pisca se você estiver precisando de ajuda. Como vocês podem ver, hoje vai ser sério. Fato é que o fatídico episódio é o episódio 7. Se Isso. você quiser lá Sim, ver a gente traumatizando o Rocio e o resto do mundo. Mas aí eu postei isso nos meus stories.
Eu taguei Rocio, aí vem alguém, aí todo mundo, ai, tadinha, vocês estão traumatizando o Rocio, corta pra Rocio na minha DM. Tô muito pronta! Você devia ter postado. Eu vou te expor, eu vou te expor. Gente, eu vou te expor. Vocês é não, por isso que eu sou pode não sempre parecer, eu muito tô extremamente sincera. preparada. Eu sou sempre muito A sincera. Rocio tá assim, não. Aí ela tá lá, tô muito pronta, cara. Cadê? Pizza, o Cadê negócio as imagens? roçando, né? Cadê o Playboy The Series? Playboy The Series, entendeu? Hoje a gente não vai falar de Playboy The Series, eu sinto muito. Hoje não vai ser esse dia. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai dar uns passos pra trás aí na sociedade, porque vocês ficam aí se perguntando, ou às vezes não se perguntam, então a gente vai instigar vocês a se perguntarem, porque é que algumas coisas são como elas são, no seu idol, nas agências, na produção, nananana. Tudo isso aí, gente, é moldado por sociedade, assim como a gente é moldado por sociedade também. Então é bom a gente sempre pontuar umas coisinhas, né? O famigerado saber e lembrar da história pra gente não repetir os erros, não é mesmo? É sobre sempre bom pra gente não esquecer o que Angel, veio. o momento, pega o seu caderno. Pega Pega um lápis. assim, eu pego um negócio do Anota. post-it. Olá, turma! Vamos começar a aula É hoje, que hein, a galera? professora Rorô vai dar uma aula de história. Ai, Como brincou. ela vem. Você não vai anotar a aula dela? Você não vai? Nossa, Presta eu atenção. anotaria a aula dela. Eu anotaria a aula dela. Depois Gente, de alguns eu sei cochilos, que porque eu era horrível eu na sei escola. que assim tem assuntos um pouquinho mais chatos, mas é que é muito importante Posso falar? mesmo. Eu acho não muito acho importante. chato. Não? Espero que vocês também não esperem somente BLs, mas vamos falar um pouquinho de história, né? Saber um pouquinho da história da Coreia. Até porque até chegar no ponto de poder ter BL lá, rolou muita água, rolou. É muita coisa. É, o muita bagulho coisa rolou. É mesmo. Entendeu? É profundo aqui a discussão. É profundo, né? É muito, negócio. é muito legal saber também, porque, né, você vai começar a entender alguns padrões da Coreia Sim. a partir disso, Sim, né? introduz o assunto, Rossi. Dan, dan, dan. Eu vou fazer um Tá, recorte, tá, tá. na verdade, um pouquinho curto, assim, de um período um pouquinho mais próximo da gente, porque foi basicamente o que mais influenciou hoje em dia a Coreia. Porque é uma cultura milenar, né? É. Essa é uma cultura milenar. Ai, Sim. nasceu ontem. Não nasceu Não ontem, nasceu amor. ontem. Cheio de coisa aí. Vocês veem nas novelas de história, né? Aham. Históricos que, enfim, eles retratam muito de um passado super, super, super antigo. É que a Coreia, pelo que a gente sabe hoje em dia, é um país que tem uma história muito longa. sim. Longa, mas que não foi a Coreia, né? Assim, naquela época Perfeito. não era a Coreia. Não era esse nome Não usado. era esse nome. Perfeito. Eu vou começar mais ou menos do século XX. Bora. Na história do Boa. Japão. Olha como ele vem na já. Coreia. Pega Já aí vem sua no- torta no- de no- climão, no vem na fluxo. jugular aqui, ó. Você já vem... Isso. Tipo aquelas aulas que a gente acha que a gente... Ai, quando vai chegar a Segunda Guerra, na aula de história, passa por um monte de coisa. Você já vem... Primeira aula, Segunda Guerra. Vamos começar por Japão e como ele invadiu a Coreia e isso aí daí foi ladeira abaixo. Bora, Rocio! Em 1910. Tá. O que aconteceu? Tá. O Japão imperialista era aquele Japão que estava tentando dominar todo mundo, assim como os outros países. Tava todo mundo querendo ter tudo naquela época. Japão, Sim, Grã-Bretanha, a gente tá falando com vocês. Espero fica de ter olho, tá? ajudado. Fica de olho. O Japão invadiu a Coreia em 1910. O que aconteceu? Os coreanos ficaram, meu Deus do céu. O que é isso? Esse que povo, aconteceu, meu esse Deus? povo tá entrando aqui. Nossa, meu Deus, do nada assim. E os coreanos todos desesperados, né? Porque os japoneses eram muito maus. Assim, Eu adoro, gente. Eu queria amo. ter uma professora de história que nem a Rossi, Eu porque amo. eles eram maus. Mal. o que eles faziam naquela Napunamja época? japoneses. Napunamja japonês. Eu não tô. Óbvio, a não, gente, não, pausa. não, a gente não tá rindo Por favor. da invasão. É Por só. favor. É É porque que a Rossi- Rossi é muito fofa explicando uma pelo invasão, amor tá ligado? de Deus, esse assunto é seríssimo. Um tipo, sério. disclaimer aqui, por favor. Eu não quero ofender nenhum coreano, nenhum japonês, nem ninguém, porque eu tô É só falando história. a história da Coreia Isso. e tudo que eu aprendi da história da Coreia e as minhas vivências, né? Assim, com gente que viveu essa história de perto. Então, Perfeito. enfim. O Japão invadiu a Coreia e a Coreia ficou extremamente perdida, né? E a Coreia sofreu muito, porque o Japão queria fazer com que toda a cultura da Coreia fosse extinguida. Então, o que aconteceu? Eles começavam a ensinar a língua japonesa, eles começavam a, enfim, mudar Trocar os tudo. nomes dos Trocar coreanos, os das nomes. crianças coreanas por nomes de batismo japoneses. Sim. E se você vê, conversa com os idosos, coreanos mais idosos, você vai ver que eles entendem japonês, eles falam, eles leem. Meu avô, ele lê, ele sabe... É muito engraçado isso, mas ele consegue.
Aí tinha também toda essa questão das mulheres sofrendo, mulheres de conforto, enfim, eram as mulheres que acabavam sendo estupradas também, né? Para esses soldados aí Mulheres que invadiam. coreanas, né? As mulheres servindo coreanas. Mas eu não vou ao só exército. colocar eu vou colocar um parênteses aqui, falando que as mulheres de conforto não se enquadram somente para as coreanas, porque a Ásia, enfim, as mulheres asiáticas sofriam muito com essa colonização dos outros países. Então, sempre ficava com os soldados, enfim, nos bordéis. E tem livros muito, muito legais. Eu tava lendo Herdeiras do Mar, inclusive, que vai contar um pouco dessa história das mulheres de conforto. E eu achei muito interessante que, tipo, foram... A Rocio vai explicar, foram 2 invasões japonesas, né? Enfim, 2 ocasiões que tiveram esse caso das mulheres de conforto. Mas é que é muito legal que, por muito tempo, pelo que eu li no livro... essas mulheres, né, as sobreviventes dessa época, elas se esconderam e não, obviamente, era uma vergonha, óbvio, né? Elas iam mentir ou omitir todo esse passado delas e tudo mais. O que é muito ruim, porque, né, isso não é justiça, isso de fato é uma opressão. Perfeito. Indiretamente, tal, delas com elas mesmas. Até que uma holandesa, se eu não me engano, foi uma holandesa que foi lá botar a boca no trombone e falar: olha, galera, rolou isso. E depois que essa holandesa falou, se eu não me engano, foi uma holandesa, começou a pipocar os casos de, tipo, ou as senhoras que ainda eram vivas falando que sofreram, ou netos e filhos falando: aconteceu isso com a minha avó, não sei o que. E aí, então, começou a pipocar, porque demorou muito tempo para se descobrirem, entre aspas, as mulheres de conforto, porque foi um fato oprimido. E eu achei muito interessante porque não foram só as coreanas, né? Então, toda a parte da invasão japonesa que rolava, principalmente ali, China, elas ficavam ali naquela parte da Manchúria. Então, tipo, toda aquela parte sofreu. E no meio disso, tinha uma holandesa lá que falou: não, vamos falar as coisas e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. Muito isso. interessante, assim. É importante a gente frisar que aqui a gente tá falando de 2 sistemas diferentes de violência e de opressão. Sim. Um deles é o imperialismo, que, gente, para quem... A gente fala aqui, desde o começo, sobre soft power, a gente já explicou o que é soft power, que é uma forma de uma nação, de um estado, de causar uma impressão positiva, de ficar em autoestima pelo resto do mundo. O Japão, ele é muito bom nisso. Apesar do Japão não ficar exportando J-pop, como a Coreia exportou o K-pop, o Japão, com a parte do kawaii, com a parte fashion, com a parte de gastronomia, também é um case de sucesso de soft power, porque todo mundo compra essa imagem do fofinho. Mas no Japão você não tem fofinho? A gente tá falando de um país imperialista. Ele invadiu inúmeros outros países e tentou forçar a sua cultura em inúmeros outros países, inclusive nas próprias ilhas, porque o Japão é uma península, e ele tem, né, tem a parte ali continental, né, e tem algumas ilhas. Inclusive outras raças, né, outras racializações do próprio território japonês, como Okinawa, que eram considerados, né, indígenas, né, povos originários ali da região, ou enfim, que a gente chama aqui de asiático marrons, até os okinauanos sofreram muito com o imperialismo do Japão ali da península. Então, o imperialismo, ele é uma forma de violência e de conquista que ele vai ali pela parte da guerra, mas enquanto tá tendo a parte da guerra, né, explícita, como a gente chama, ele tá tendo também o que a Rocio explicou, que nada mais é do que você tirar a cultura daquele povo, você tira a língua daquele povo, você tira o nome das pessoas daquele povo que receberam o nome naquela língua. Ou seja, você tira a identidade daquele povo. Sim. Um povo sem identidade, qualquer outra identidade pode vir por cima igual uma capa. Exato. Fica extremamente vulnerabilizado. Fica vulnerável. O povo fica muito vulnerabilizado e qualquer outra cultura pode ser encoberta, né? E isso, a gente já falou isso em um dos episódios, é muito violento você tirar a identidade de alguém. Alguém, e aí não só alguém, né? Porque não é individual, um povo inteiro sem noção do eu e do quem somos enquanto nação, porque era proibido falar a própria língua, porque era proibido comer a própria comida, era proibido um monte de coisa, assim. E eu acho muito interessante que, assim, nesse caso, a gente observa isso de uma forma muito explícita. E assim, a gente sabe, teoricamente, entre aspas, quem é o mocinho, quem é o vilão, e a gente sabe
analisar com facilidade o que está sendo imposto. Mas, ao longo do tempo, que não vão ter guerras efetivas, a gente vai ver, através do soft power principalmente, como isso vem de forma inconsciente pra gente. Sim, e que não exatamente. deixa de ser agressivo. E que muitas vezes a gente faz isso com nós mesmos, assim, se a gente for parar pra pensar. E isso é muito curioso, porque, na verdade, a gente fala de, tipo, país imperialista. E parece, assim, uma palavra tão forte, mas que, na real, toda nação, até hoje, eu não encontrei, tipo, lendo livros, uma nação que fala, ai, não, nós não optamos por não ser imperialistas. Claro. Tipo, não existe essa opção. Porque, teoricamente, é uma corrida que antes era feita através de guerra, agora é feita de forma econômica, é feita de forma social, certeza. política. Então, sempre vai ter alguém nessa onda do imperialismo. Sempre. Não vai ter uma nação, ai, não, hoje eu escolhi É a não ser ambição do ser imperialista. humano, né? Sim. Você querer Exato. ser Que melhor. antigamente, antes de existir o capitalismo enquanto modalidade, enquanto sistema econômico, era sobre terras. Era sobre território. Eram essas enormes nações. Alexandre o Grande tá aí pra provar o quanto que esse louco saiu por aí rodando o mundo em cima de uma cadeirinha com 4 pessoas levando, entendeu? Pra sair conquistando as coisas. Era sobre a grandeza perante o território e aí tudo que vinha junto com É o sempre território. sobre influência. Sim. A diferença é que essa influência hoje vale grana. Isso. Entendeu? São formas diferentes de entender poder, né? Exato. E aí, naquela época, o poder significava uma coisa, hoje em dia o poder significa Exatamente. outra. Sim. Então, Avançando, Rossio. continuando. Continuamos a história. Anos depois, em 1945, uma data muito importante, a gente sabe o que aconteceu? Pá! Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançaram as bombas, bombas. de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu finalmente e eles acabaram cedendo, deixando esse território coreano, falando, gente, beleza, a gente vai parar aqui, a gente vai voltar pro Japão e a gente vai ficar no nosso território, mas por favor, parem com isso. A gente não quer mais bombas no nosso território, inclusive essas bombas nada justificáveis, pelo amor, nada justifica, Definitivamente nada não. justifica isso. Nada. Foi extremamente cruel. Eles já estavam rendidos Já antes estavam de jogar as Exato, bombas, entendeu? exato. Aquilo Então, ali tipo, foi só um concurso de quem mija mais longe. Isso. Foi Quem tem assim. uma arma desse tamanho, só pra mostrar, dar medo também E não pros só no Japão, socialistas. mas pra todo o resto do Isso, mundo, pra gente. entender com quem que estavam lidando. Logo depois, quando começa a corrida armamentista, tipo, tinha indicações que, tipo, a Rússia, tipo, tinha bomba pra destruir 11 vezes o planeta Terra. E a gente fala, pra que você quer ter um armamento pra destruir 11 surreal. vezes O planeta. o próprio planeta? Não, Então, juro. tipo, isso é muito Cara, ridículo. É tipo, muita burrice do ser humano, né? É muito sem A gente noção. deu muito errado ali em algum momento entre Neandertais Sim. e Alguma coisa rolou em algum E agora? período e a gente, tipo, o que aconteceu? Pois é. Aí os Estados Unidos falaram, opa, beleza, né? Então tá, né? Aí viram a Coreia, os coreanos extremamente perdidos mais uma vez. Por quê? Porque eles não tinham mais ninguém pra liderar eles. Era o Japão que tava liderando. Era um povo que tava assim, eles perderam tudo, não sabiam mais o que fazer. sem identidade, você fica Perderam sem todo- saber pra onde vai. Exato, todo mundo perdido. E os Estados Unidos viu assim a Coreia e falou: interessante. Interessante esse povo tudo perdido, né? Eles precisam de um líder. Estados Unidos adora, né? É, Ser o salvador. A gente tá vendo que a União Soviética tá interessada também nesse território do leste asiático, enfim, da Ásia. Eles estão pegando também o Vietnã, Camboja, Laos, enfim. A Coreia, seria interessante a gente mostrar para esses caras que a Coreia, a gente vai conseguir esse território e não eles. O que aconteceu? Uma parte da Coreia ficou como que a gente conhece hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Naquela época era uma Coreia só. Um pessoal que estava na região do Norte, eles começaram a ser influenciados pela União Soviética e a China. E o pessoal que estava lá embaixo no Sul começou a ser influenciado pelos Estados Unidos. Isso. E assim, teve 2 líderes que estavam à frente, né? Que eram que eram os 2 personagens confiados pelas potências daquela época, né? E os 2 começaram... Uma coisa que os 2 tinham em comum era o sentimento anti-imperialista. Eles já não queriam nunca mais sofrer. E era o patriotismo, Sim. né? Que eles estavam querendo muito que a Coreia fosse um resgate, país... né? Sim. O resgate e também mostrar para os outros povos que, a gente consegue avançar, a gente não teme mais vocês, a gente nunca mais vai ser dominado por ninguém.
E que aconteceu em 1950. Antes disso, eles já começavam a se formar uma delimitação do Paralelo 38, Sim. né? Que era quando os coreanos já não podiam mais passar de uma região para outra. Paralelo 38, galera. Então, geografia agora. Geografia. Abre o mapa. Geografia, vamos Abre o lá. mapa. Tá ligado o mapa? Tipo, você tem Isso. linhas horizontais, linhas verticais, ok? Procura 38. 38 é horizontal. Isso. O 38 tá lá. É onde tem É a o delimitação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A border, como é que é o nome? Fronteira. Fronteira. Olha como ela vem bilíngue. Fronteira. Olha como Fronteira ela... é uma palavra Hoje muito a gente- difícil. não, hoje a gente tá entregando. Não, e eu sou a Erika sempre por causa disso. Temos provas. Então, a fronteira é que eu The tava... border. Border. Eu tava... Enfim. A fronteira mais bem guardada do mundo, inclusive. Sim, é tenso. Ali, filha, ali o negócio... Quero ver TikToker ir lá meter o louco lá. Olha eu aqui sambando na frente. Teve Não vai. Teve Não vai. notícia Vai recente. tomar tiro. Notícia recente. Teve aquele soldado americano que sabe-se Deus porque saiu do sul, foi fugir pra Coreia do Norte. Eu não sei o que. Ele fugiu da... Eu não sei do que ele tava fugindo, na verdade. Ele só invadiu o território norte-coreano. Eu não li eu li bem por cima, na real. E aí ele tá sendo... Vão expulsar ele da Coreia, tipo, meio que óbvio. mas Nossa, o maluco foi lá e falou... Vou ultrapassar esse negócio. Falei, nossa, filho. Não, gente, Você tava sem nada. Você não Gente, tinha não uma façam louça isso. pra lavar. Quem quiser fazer Não isso, por façam favor, isso. não faça isso. Quem quiser, fica só aqui, ó. Gente, Fica na quem cabeça, assistiu... só. Vamos colocar drama aqui. Quem assistiu DP Dog Day? Ah, não era Ah, esse que eu ia... Você ia falar o quê? Tomorrow? Não! Você falou qual? Dance and Dance. Não, também não. Temos muito drama aqui pra você ver, gente. Desculpa, que O Deus. soft power da Coreia do Sul Olha aí, fazendo quantos efeito. dramas pra Cada vocês uma assistirem. trazendo um case. Não, pra mim era Pousando no Amor. Ai, não, esse, mas- desculpa, era esse que Mas eu tava Pousando na no Amor cabeça é coisa falando. fofa. Eu tô falando de P-Dog Day. Eles vão trazer a parte real do que... Real, entre muitas aspas. Do que rola dentro dos exércitos. Ah, não, eu trouxe a romantização É. mesmo. Eu trouxe a não, versão... entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, assim, Ai, o esse amor, romance. nossa, se apaixona. Eu trouxe pancadaria. E o DP Dog Day, ele tem um episódio que eles vão falar sobre essa galera que fica... Porque, assim, são parênteses total na história, mas... Dentro do exército, você tem vários locais que você é enviado, né? Tipo, tropas diferentes, batalhões, enfim. Eu não sei termos técnicos, graças a Deus, nunca precisei pra essa porra desse exército. Mas... Mulher de militar. Tem a galera... dependendo Ai, do eu sou mulher de militar, Tio Rony, eu te amo, cara. Monstex inteiro. Não, o AM ainda tá fora. Mas a questão é que tem um episódio na segunda temporada que eles vão retratar esse batalhão que fica na fronteira, que é o batalhão de fronteira. E assim, gente, do jeito que eles falam, é um estresse tão surreal, do absurdo, que, tipo, eles são a galera que mais vivem a situação de guerra, né? Porque, fun fact, quando você vai pra Coreia do Sul, eles não carimbam teu passaporte. Eles te dão um papelzinho. Por quê? Porque, teoricamente, é uma nação que está em situação de guerra. Então, eles não carimbam o seu passaporte. Meu passaporte é em branco. Triste. Triste. Queria ter um carimbinho. Eu colocaria um adesivo com a cara do meu idol favorito. Ele falou, eu fui sim. Eu fui. Mas, enfim. Só um parênteses no parênteses, gente. A Coreia do Norte e a do Sul, elas estão em um cessar-fogo. Exato. Ou seja, Sim. oficialmente falando, elas estão em guerra. Estão em guerra. Sim, Porém, tem um documento assinado há alguns anos aí, que elas estão em cessar-fogo. Por isso que tem o rolê do alistamento obrigatório. É obrigatório, todo homem tem Por que isso fazer que tem o isso. rolê do zona desmilitarizada e pipipipopopó. Porque, sim, oficialmente, estão em guerra. Estão em guerra, oficialmente. Pra quem não sabia. Então, mas o DP Dog Day vai trazer muito desse lance. É uma série incrível, por sinal. São duas temporadas de 8 episódios. É muito boa essa Me série. sinto pronta. Sério, é muito boa. Por curiosidade, quem protagoniza? Asking for a Friend. Ai, eu sempre esqueço o nome dele. Sabe, você assistiu Something in the Rain? Aquele boyzinho que nunca é chipado com ninguém. Calma aí. Ai, que triste. Como Gente, assim? ele nunca deu um beijo na chipou boca. Não, mentira, Something in the Rain, ele pegou alguém, Que calma. momento! Ai, gente. Não, a gente tá perguntando pro efeito de pesquisa. Sim, sim. Ah, Isso é eu- importante. foi uma- Prioridades. Não, Eu sou, assim, muito ruim com nomes? com nome. Eu sei. Muito ruim, gente. Sei. Pra qualquer cidadão. Toda vez que eu descrevo um De um novo rei. chip pra...
Ele é perfeito. Aham. Ele é incrível. Tá aprovado. John Hain. Eu acho que é assim que se pronuncia. Rocio, é assim que pronuncia? Rein. não é? Hain. Rein. Chong Hei. Chong. Ai, eu acho que eu conheço esse cara. Ele é maravilhoso, ele é um ícone. Ah, pra quem não conhece, a gente pode conhecer. Ele foi o par da Jisoo no Snow não alguma vi. coisa. Eu também não, mas ele foi fofo. Não, podemos. Mas eu vou ver pelo plot, não é por ele, não. Ah, tem uma cena dele sem camisa em Why You're Sleeping, belíssima também. Com certeza. Mudamos o foco, né, galera? Aula de Deus do história, céu. vamos voltar. Tá virando o quê? Isso é uma aula de história em algum É momento. história, gente, é Só que história. isso aqui, a existência dele é política. É. Continua, Rossi. Ok, vamos continuar. Chegamos em 1950. Chegamos. Isso. Guerra Graças a da Deus. Coreia. Não sobre isso. É. Junho de 1950. Não sei se vocês já ouviram falar de Yu-Gi-Oh!, que os coreanos falam muito. Calma aí, qual Pode falar. Yu-Gi-Oh? Não é o desenho. Aí eu segurei, eu falei, não, calma, eu acho que esse não é o plot. Exato, eu falei, gente, não, o Japão não deve ser isso, cara. E eu assim, não. Eu consegui ver aqui, ó. Não é isso. A Otaku achou que a gente tava falando de Yu-Gi-Oh! É, eu tipo, o ai, eu anime. fiquei triste agora, mas enfim, é um Brother. momento triste, eu tô no mood, eu tô no mood. Mas Yu-Gi-Oh, sabe, não, tem vai. muita gente que acha que tem alguma referência Então e vai. tal, mas eu vou deixar claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, então, É. galera. Eu não sei, explicar não vou, aqui que não vou pôr minha mão no fogo por ninguém. Vai ter uma provocação do autor. Eu vou pôr minha mão no fogo? Eu não. Continue. Continua. Yu-Gi-Oh! Yu-6 e 2 o 5 aconteceu no dia 25 de junho, oficialmente a Guerra da Coreia, em Claramente não tem 1950. nada a ver com Yu-Gi-Oh! E é uma data muito lembrada na Coreia, uma data muito importante, né? Uhum. Enfim. Famílias separadas. Famílias separadas, muitos choros. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Inclusive, tinham os norte-coreanos e sul-coreanos. Enfim, uns desciam, outros subiam, porque, enfim, necessidades, né, de locomoção e tudo mais. Só que de um dia para o outro, a delimitação do paralelo 38, famílias se separam. Inclusive, fazendo parênteses, meu avô, ele é norte-coreano. Ele foi para a Coreia do Sul, se delimitou o paralelo 38, e ele lutou na Guerra da Coreia, ao lado dos sul-coreanos, contra os norte-coreanos, contra a família dele, vamos Uau. dizer, né? Não tem nada de bonito nessa história, não tem nada Porque de romântico nessa para e história. pensa, tipo, isso que a Coreia é pequenininha, né? Então pensa se fosse no Brasil. Tipo, por exemplo, eu sou nascida aqui no Sudeste. Toda a família da minha mãe é do Norte. Do nada traça um paralelo, tipo, oi. De um dia Sul para e outro, norte, somos do dia- inimigos. Exato. Do Às dia vezes pra noite parece eu não que vou somos, conseguir não vou mais mentir. ver a minha família. Tipo, é basicamente isso. E lembrando que país pequeno geograficamente falando, mas com grandes interesses, né? Porque a gente tava ali com a sim. União Soviética querendo um pedaço de bolo com o norte, a gente tava com os Estados Unidos querendo um pedaço do bolo Exato. no sul. E quem pagou o pato foi a nação. Isso. É que a localização da Coreia, ela é muito estratégica, estratégica. dentro do Estratégica. pano do Oceano Pacífico ali. Uhum. Então, tipo, você tem real de um lado do Pacífico, do outro lado do Pacífico, assim, todas a influência que existe dos dois lados. Então, tipo, você tem toda uma área que estava contra, teoricamente, Estados Unidos. Então, tipo, Japão, óbvio. E vem toda aquela parte lá de cima, da Rússia, parará, China e tudo mais. A Coreia do Sul é um ponto muito estratégico para os Estados Unidos, 100%. geograficamente falando, entendeu? 100%. E foi uma guerra muito triste, uma guerra que durou 3 anos, terminou em julho de 1953. Foi muito triste porque foi uma guerra intraétnica, né? Não foi de um país para o outro, eram os próprios coreanos que combatiam entre eles. E era uma guerra que eles não queriam fazer, eles queriam evitar de toda forma, eles não queriam matar sei lá, meu vizinho, enfim, sabe? Era muito bizarro. Era tudo sob a pressão dos Estados Unidos e a pressão da União Soviética em uma situação em que estava todo mundo perdido. Ninguém sabia o que estava fazendo. E eu já conversei com meu avô sobre isso, né? Da história dele. Ele falou assim, que tudo que ele queria é que a guerra acabasse o quanto antes, porque ele tinha muito medo. Ele era muito novo. Ele tinha muito medo, mas também era muito triste, né? É uma situação assim, que você sabe que não deveria estar acontecendo de jeito nenhum, mas estava acontecendo. E que é muito louco pensar, porque, tipo, eles começaram esses dois líderes na intenção de, tipo, não quero sofrer influências mais. Não quero ser o país fruto dessa tensão imperialista.
Só que no final, você tem duas potências imperialistas Exato. alimentando. E como que rola normalmente esse lance de alimentar por fora? Então é tipo, a União Soviética vai lá para um líder norte-coreano. Oi, então, você quer uns... Tem umas armas aqui, hein? Tem umas armas aqui que eu tô aqui, tô distribuindo pra uma galera que é meu amigo. Acho que eu vou dar umas armas aqui pra você. Que é da hora. Aí os Estados Unidos vê essa transação, os Estados Unidos chegam no Sul. Oi, Sul! Olha, tem umas armas aqui. Lembra aquela bomba atômica que eu joguei? Eu tenho umas armas um aqui negócio aqui. É umas armas aqui que é mais da hora. Tem um Que negócio é da hora aqui pra aqui, você. mas eu vou te dar assim se você não falar muito com o seu colega, não sei o quê. Então, tipo, não tiveram, tipo, Rússia e Estados Unidos, né, União Soviética, no caso, ativamente em campo de batalha. Sim. Mas todo o patrocínio veio de fora, porque você fala, Exato. guerra custa muito dinheiro, cara. Muito. E nos principais motivos de não ter rolado, tipo, muito mais guerra, né, agora com exceção, óbvio, da Ucrânia e da Rússia, enfim, mas é porque guerra gasta muita grana. E o Caro capitalismo pra chegou num ponto de falando, não vale gastar dinheiro com isso. Vale inventar uma coisinha ou outra, um fantasma terrorista ali, que eu quero aquele petróleo ali. Exato. Então eu vou invadir ali, fingir que eu tô ajudando eles, pegar Então um a guerra que negocinho. rola é muito assim. Mas essa coisa de guerra mundial, etc., é uma grana, é brother. muita grana. É uma grana. Então, tipo, o que acontece? Guerras pontuais em países pontuais, economicamente interessantes. E com desculpa de auxílio humanitário. Exatamente. Então, tipo, eu vou ajudar essa galera aqui porque, sabe? Sempre tem essa Aí desculpa. depois vem, a guerra era inevitável. Oi, anjo. Lindo. Tudo Querido. bom? Maravilhoso. Se tem uma coisa que dá pra evitar é guerra. Exato. E a Coreia, e as Coreias, pensa, num pós-invasão japonesa, não tinha dinheiro pra bancar essa guerra. Não. Obviamente, Não, foi era um patrocínio país de alguém. muito pobre, Exatamente. muito. A Coreia foi muito recentemente que a gente vê que é um país que cresceu pra caramba, mas foi um crescimento muito rápido Foi. e justamente por conta desse passado, né? Perfeito. Porque eles queriam avançar o mais rápido possível pra mostrar que eles têm esse potencial para os outros países. Já que eles sofreram muito, eles começaram a investir muito na educação, muito em tecnologia, o que a gente vê que é um espaço muito forte que a Coreia tem. Você fala da Coreia, as pessoas automaticamente já ligam a Coreia com a educação, com a tecnologia. Enfim, voltando à guerra, o que aconteceu? Como a Flaune falou, tem essa coisa assim de recursos, né? Que é muito importante numa guerra. Toda vez que os Estados Unidos investiam mais na Coreia do Sul, a Coreia do Sul acabava pegando boa parte do território do norte. O norte ficava com um pedacinho. Aí a União Soviética fazia a mesma coisa, investia mais. Aí a Coreia do Norte recuperava aquilo que perdeu e pegava ainda mais o território da Coreia do Sul. Ficou esse vai e volta toda hora. E em 1953, quando acabou essa guerra, eles ficaram basicamente com a mesma territorialidade do começo da guerra. Então, meio que foi uma guerra em vão. Ninguém... Eu li um negócio, eu não lembro se é verdade ou não, a história bafafá. Tipo, que quando foi assinar o acordo, tipo, a mesa era dividida no paralelo também. Tipo, você ouviu alguma coisa? Eu não lembro se era Nossa, curiosidade ou se eu era, achei tipo, de fato... interessante, eu Parece um plot de drama, eu achei interessante. Exato. Eu Eu vou li em algum acreditar. lugar. Mas eu achei Eu interessante. preciso pesquisar depois. Mas, tipo, tava na zona... O que é a zona desmilitarizada e tal. Tinha uma mesa... E a mesa era cortada bem no paralelo. Tipo, Caramba! Mas sabe por que eu não duvido? A gente tá saindo ambas... no momento de divisão, mas até um pouquinho antes era uma Coreia só, que até um pouquinho antes era a mesma Coreia que tinha acabado de ser invadida e tinha acabado de se livrar pela segunda vez. O resgate do orgulho era tudo que os coreanos tinham Sim. naquele momento. Sim. Eles precisavam ter um mínimo de orgulho. Sim. E eu acho que é um dos motivos que compõem o orgulho hoje em dia, que o coreano é um povo muito orgulhoso. É É um povo muito orgulhoso, caramba. você sabe disso, criada por pais coreanos. De dar o braço a torcer por algumas coisas é muito difícil. Eles têm muito orgulho de coisas do dia a dia, assim. Sim. Desde a pontualidade até a entrega das coisas. Tipo, você Isso. vai assinar um contrato com uma empresa coreana, tem que ter um carimbo. Exato. É a cultura da disciplina que a gente vê Da muito disciplina. hoje em dia, Ela né? tem uma herança confucionista, mas eu acho que ela teve um reforço que veio a partir desse resgate pós-invasão, pós-guerra, depois de 50 anos indo e voltando de invasão de um monte de coisa. Alguma coisa, você não tem grana, você não tem mais identidade, você não tem... As famílias estão sendo separadas, você não tem um monte de coisa, alguma coisa você tem que bater o pé e não vou dar o braço a torcer, porque
tô dando o braço a torcer há muito tempo. Há muitas décadas. Então, me parece plausível na minha cabecinha de fanfiqueira. E Sim. sabendo que tem esse... Que me parece... Óbvio que a gente nunca vai saber por causa. Mas me parece... E nem se é real, né? Porque, tipo... não, perfeito. Eu não lembro onde que eu li, mas... Mas me parece plausível... Porque era esse início do alguma coisa a gente tem que ter, algum orgulho, alguma dignidade humana a gente precisa começar a resgatar, entendeu? Porque Exato. eles estavam sendo tirados disso de novo e de novo e de novo. E eu acho muito que essa herança vem muito desde a criação do Hangul, assim. Porque, tipo, tem muito esse resgate de, tipo, a língua feita para o povo. E o Hangul nasce muito disso. De, tipo, de unificar e separar, tipo, uma língua que era predominantemente de origem chinesa. Hanja, né? Pra criar algo pro povo coreano. Exato. Então, vem muito dessa entrega. E eles defendem muito isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Coreia, o palácio ainda estava terminando de ser reformado por causa da última invasão japonesa. E assim, toda vez o palácio era destruído. Óbvio, é tipo o ponto central de Seul, que é a capital. E tipo, é o palácio gigantesco lá. Então era sempre ali que era demolido. Ou tipo, sofria com a invasão. E toda vez é reconstruído. Se atentando, né, aos mínimos detalhes e tudo mais. Então, tipo, isso é muito forte. Sim. Eu acho isso muito forte. Eu acho que essa parte, pra mim, por exemplo, enquanto uma mulher negra, assim, essa fala de ancestralidade, ela pega muito perto do meu coração, assim. Especialmente porque era uma coisa que eu não tinha e que é muito recente também, esse meu resgate. Eu acho que mais recentemente é um dos motivos que me fez ter uma visão diferente de como eu trabalho com a Hallyu e com a cultura coreana, que lá, quando eu comecei, há quase 12 anos atrás, eu não tinha, gente. É muito, muito recente, muitos dos discursos e das coisas que eu tenho e que meu trabalho começou a se desenvolver também. Os coreanos, eles têm, sabendo disso ou não, ou verbalizando dessa forma ou não, eles têm essa parte de ancestralidade muito forte. Muito. Mas muito forte. E ela sempre volta. Tanto que o gênero musical precursor ao K-pop, que em algum momento ele desembocou no que a gente conhece pelo K-pop da primeira geração, foi justamente o Trot, que foi, nos anos 80, esse gênero de resgate de orgulho da Coreia. Não, e atenção às datas. 80. 80. De um país que 30 saiu de um anos. pós-guerra de 60. Quase. 50. 30 anos. A gente 30 tá falando. anos. Gente, eu tenho quase 34. A gente tá falando aí de uma vida de um millennial. A gente tá falando de, demorou. tipo... eu acho que, se eu não me engano... 2, 3 gerações. Ainda tem uma ou duas mulheres de conforto vivas. Exato. Sim, é sim, muito tem recente. sim. Essa história é muito recente. A gente tem esse nível de, tipo... isso pra história é ontem. Esse que é o grande foco, assim, sabe? Exatamente. Aí a gente tem um movimento ali antes do trote, né? Ali, final dos anos 70. Eu não lembro direito o nome do gênero, mas eu lembro que era esse gênero da juventude dos anos 70. Novamente, lembra que os Estados Unidos ficou na Coreia do Sul? Então, ele continua lá. Tropas americanas lá, exportando racismo e outras coisas, não é mesmo? Como os Estados Unidos faz como ninguém. Parênteses, eles jogavam a comida pros coreanos assim no chão, pra eles comerem. Mas os Estados Unidos é tão biscoitinhos bonzinho. industrializados, sabe? Assim, ó. Estamos a 0 dias sem criticar os Estados Unidos. O recorde é 0 dias. E quando os coreanos passavam frio também, e a Coreia fez muito frio no inverno, neva na Coreia. Sim. Eles não davam nem roupa. Era assim, Isso eu os soube bonitinhos, também. estadunidenses bonitinho, tudo assim, agasalhadinho. E os coreanos lá sofrendo no meio da guerra. Porque Morrendo pra- de porque frio, pra isso eles- hipotermia. tem Eles em morriam. em algum drama. Calma. Tá Referência. Porque, tipo, sempre tem muitas referências da guerra entre as Coreias. E principalmente desse lance. Então, tipo, tem muitas referências em dramas, por exemplo. Dramas que a gente acha que é besta e que tem referências. Por exemplo, aquele do Emin Ho. O Rei Eterno. Rei Eterno é bom. Rei Eterno. Pelo plot. Vai ter algumas coisas, porque no Rei Eterno, o que é muito legal de se imaginar, que é um paralelo até com La Casa de Papel Coreia, é que no Rei Eterno são duas dimensões separadas, e na dimensão tem o rei das Coreias. Então é como se a Coreia não tivesse se dividido. Tretado de se dividido. Tretado de se dividido.
Interessante. Então era um rei, ainda teria uma monarquia e ele seria o rei da Coreia, tipo, e ele ainda estaria em treta com o Japão, porque mostra esse lance de treta com o Japão. Então é muito se o imperialismo, se não tivesse tipo Guerra Fria, seria tipo meio que essa a realidade. E no La Casa de Papel versão Coreia, você tem a criação de tipo depois um momento pós esse momento agora, onde as Coreias reunificaram. Uma coisa distópica. E onde o assalto rola no Banco Central das Coreias. Porque foi criado um sistema econômico. Porque se for rolar a União, vai ter que rolar isso. É um sistema econômico que vai focar em unificar essa parte da moeda. Então, tipo, é muito simbólico você ter um assalto à casa central de um sistema econômico de unificação das Coreias. Sim. Então, lá dentro, você vai ter, tipo, um microcosmos da galera do Berlim, por exemplo, separando sul-coreanos de um lado, norte-coreanos de um lado. O Berlim, que é um personagem que lutou ainda há um tempo nesse exército, que ele era do exército norte-coreano, um lance assim. Então, ele vai fazer essa divisão. É uma visão desse cara que vai dividir uma segregacionista de uma outra visão, por exemplo, do professor, que quer ter uma visão muito mais unificada. Então, La Casa de Papel tem toda essa densidade. E eu vou levantar a bandeira do La Casa de Papel Coreia, porque muita gente só soube meter o pau no drama. E isso é um foco de, tipo, você precisa desse background pra assistir as coisas, brother. Você precisa. Você vai ver que as coisas são muito mais interessantes. É isso. As coisas fazem sentido. Não é assim à toa. Aí as tropas, só voltando aqui, as tropas dos Estados Unidos estavam lá, tratando os sul-coreanos tal qual lixo, porque Estados Unidos acham que eles são a supremacia do mundo, e quando eles estão num outro país fingindo que eles estão ajudando, olha só, não estão. Spoiler. Ali nos anos 70 veio aquele movimento Paz e Amor, né, que a gente conheceu ali. Então teve a juventude da Coreia, ela começou a ter uma coisa mais ali de liberdade, poder para a juventude, paz e amor. Então isso foi sim exportado para a Coreia. E aí, só que aí nos anos 80 foi um tipo, não, chega, a gente vai ter um movimento 100% nosso, nacional. Foi aí que o trote surgiu, nessa coisa do resgate essa identidade, ela é nossa, é a gente que canta. O jeito do trote cantar, ele é aquela coisa bem exagerada, né? O vibrato rolando, não sei o quê. E um jeito de se vestir, um jeito... Até hoje existem cantores de trote. Ele geralmente vai fazer mais sucesso com uma geração mais velha. Né? Ou OST de drama. Meu avô ama ouvir. Entendeu? Porque como a galera... as OST de drama, Sim, assim. Porque era uma galera ali tem. já final dos seus 20 anos, começo dos seus 30, quando tava na década de 80. A gente já passou 30 anos disso. Então, não é tão comum ver a geração mais nova levantando a bandeira do trote. Mas o trote, ele teve essa importância política dentro da Coreia. De unir todo mundo através, sim, do entretenimento, né? Uma coisa mais de leveza, trazer a leveza ali. Mas uma coisa batendo no peito. Ó, isso aqui é feito aqui. Esse jeito de cantar o trote, ele é o nosso jeito de cantar. Ele não é nenhum... você não encontra em outro lugar do mundo alguém cantando ou tendo aquela técnica vocal daquele jeito, aquela interpretação, aquilo tudo. Então, ele foi ali esse precursor do que depois começou a ter de novo uma exportação ali do hip hop, de alguns movimentos de street dos Estados Unidos pra Coreia. Da mistura que rola. Que rola e que iria rolar. E que esse não é o problema. Não, definitivamente não. Mas ali foi um grande momento de resgate real, culturalmente falando, através do entretenimento. Era meio que um soft power interno. Eu vejo. Não sei se isso é real, não sei se tem um outro termo pra isso. Mas pra mim, eu comparo como um soft power interno. Como que você resgata a moral do povo. Porque o Estado estava tentando se recuperar economicamente. Mas você precisa recuperar a sociedade, você precisa recuperar a moral. É um povo que abraça muito isso. Porque, por exemplo, no Brasil a gente dá muito murro em ponta de faca. Então, a gente gosta de maltratar a nossa própria cultura. Então, a gente vem a galera com samba, que é bem tradicional nosso, que é um resgate às nossas origens. E ele começa como?
sendo massacrado, sendo criminalizado. Trazendo, não, porque é ritmo de periferia, os caramba quatro, não sei o quê. Então, o samba teve que provar todo o seu valor até ser considerado MPB. Vamos fazer o quê? De novo, com o funk. O funk rola esse mesmo movimento. A galera adora. O brasileiro parece que tem essa gana de odiar os próprios estilos. É mesmo. Que é o diferente que rola na Coreia. Tipo, na Coreia você tem uma valorização do seu próprio estilo. Você tem a galera mais velha falando, porque K-pop, óbvio. Mas a galera monetizou este negócio e temos aí dinheiro. O que eu vejo nisso é como o quão diferente os nossos países são construídos, Exato. né? Porque isso torna esse orgulho todo. Ele diz diretamente sobre como os nossos países foram construídos. O Brasil ele é um país 100% invadido. Né? E invadido por inúmeras nações. Os povos originários estavam aqui muito bem, obrigada, antes de todo mundo chegar. Tomando banho. Não, vivendo a vida, brother. Entendeu? Sábios como só eles são e sempre vão ser. Então a gente tem um país 100% invadido, construído em cima de invasão, estupro, violência e que não tinha uma identidade ou uma construção milenar como a Coreia tinha. Acho que isso já diferencia a partir daí. Dito isso, a gente sempre foi um país colonizado. Então não é como se a gente tivesse um orgulho para resgatar. Sempre a gente foi constituído a partir da ideia dos outros e do Frankenstein de Europa que e da eu PQP. acho muito que, tipo, assim... Não é nem que a gente não tenha uma cultura milenar. É que a gente não conhece. Não, amiga, a gente Entendeu? os povos originários têm. Exato. Os povos Só que se a gente originários for têm. traçar um paralelo, assim, valorizar essa cultura dos originários como a nossa, de tanta coisa que a gente já entre aspas, apropriou ou misturou com a nossa, dava pra construir 1001 coisas de Sim. linha de raciocínio. Mas E eu acho que, tipo, o brasileiro a gente teve, quanto povo, essa qualidade incrível que é de integrar diferentes culturas e formar uma coisa nova. Eu acho que isso é uma qualidade incrível. Só que a gente não valoriza. Em vez da gente chegar e falar, somos brasileiros, a gente adora falar que, eu sou 10% holandês, 15% Mas é isso. português. É viés inconsciente de eu tenho. colonização. Aí agora que, tipo, sei lá, não, porque eu tenho, assim, os meus 10% indígena. E, tipo, a galera vai desmembrando inclusive, as não coisas. falem isso, porque se vocês tivessem inseridos junto com os povos originários até hoje, vocês saberiam que não é o tipo de falácia que você tem que falar, porque você não é reconhecido pela comunidade. A constituição racial de pessoas indígenas dos povos originários é completamente diferente de todo o resto. Então, por favor, não. Eu acho que é muito... Não usem eles como Tolkien. E eu acho que é muito esse lance de, tipo... Cara, você é brasileiro. Ponto. Sim. E, tipo, ponto. Mas a nossa síndrome de vira-lata, ela Isso é eu uma acho herança isso de muito colonizador louco. e, obviamente, uma falta de consciência de classe. Porque o Brasil, ele é uma periferia do mundo. Ele é um cozinho do mundo ali, que veio um monte de gente de outros países. Ele é uma periferia do mundo. Mas a nossa falta de consciência de classe, de que classe média acha que é rico e tudo que vem de periferia é ruim. E aí tudo que vem de periferia também tem um recorte racial aqui nessa problemática. Então a gente tá falando muito de herança de colonialismo, falta de consciência de classe e racismo também. Aí você coloca tudo isso, pronto, temos o Brasil com uma cereja no topo. Olha só. E cereja nem é brasileira. Voltando à linha de raciocínio da Rocio, que a gente Já tô meio levou... perdida, mas... Não, a gente foi lugar, mas a gente foi lugar. Isso. Seguindo também essa linha, esse orgulho que os coreanos têm com o país, eu acho que tem muito desse medo da humilhação. Que eles já foram extremamente humilhados, né? E isso também perdura nos dias de hoje. A gente vê essa cultura da disciplina. Você é um cara da hora se você conseguir, sei lá, fazer 1000 coisas num dia só. Porque isso também é por isso que eles prezam muito o trabalho, né? Porque quanto mais você trabalha, mais você está ajudando a sociedade, mais o país está crescendo. Então, eles também valorizam a velocidade, né? Tem a palavra que eles falam muito que é pali, né? Aqui os brasileiros falam muito pali Pali, quando vem coreano, que é rápido, significa.
porque os coreanos agem, trabalham de forma rápida. E os coreanos sempre reclamam também, por exemplo, dos brasileiros. O coreano tem muito isso, que fala que brasileiro é muito lerdo quando Eles trabalha. não gostam de e tudo repetir mais. 2 vezes a mesma coisa. Trust me. Aí eles falam pali. Aí por isso que virou meio que Um né? meme. Um meme, né? Um meme. Mas é basicamente nessa lógica que funciona lá na Coreia. E a gente vê que a história é muito recente, né? A guerra acabou em 53. Mas acabou entre aspas, porque eles estão em guerra ainda, Isso, né? só tem um cessar-fogo. Exato. E com isso, tem umas questões que incomodam os coreanos hoje em dia. Por exemplo, quando a gente vai falar da política atual da Coreia do Sul, é a Coreia que tem um presidente, hoje em dia, extremamente conservador, chama Yoon Suk-yeol. Ele foi eleito no ano passado e ele está causando muita polêmica, muita insatisfação, principalmente dos mais velhos. Os velhos que confiaram muito nele, mas estão acabando meio que desiludidos, né? Porque o presidente sul-coreano, ele está se aproximando muito do Biden. Tá meio que querendo puxar saco do Biden. E o Biden, ele está se aproximando muito do Japão. Porque, enfim, interesses econômicos, né? Tudo envolve isso. Sim. Ai, gente, é culpa do capitalismo, cara. Que novidade, a gente nunca falou sobre isso aqui. Todo dia falando disso. Não, o que eu li que é muito interessante é que, assim, teve uma massiva quantidade de pessoas, né, durante a eleição do ano passado, que eram jovens na faixa de 30 anos que apoiaram esse atual presidente, né? Sim, 30 anos é jovem. Eu sei que vocês acabaram de pensar. Eu, hein? Tô aqui de olho. Então, essa galera dos 30 votaram muito nele, principalmente de acordo com um discurso extremamente sexista que ele tinha. Porque ele era super contra esse lance da subida, assim, do crescimento do feminismo sul-coreano. Ai, E aí, sério? esse cara, ele veio com essa proposta de, tipo, desfavorecer total o discurso feminista. Sim, na Coreia do Sul, eles fazem abertamente coisas contra as mulheres, Exato. assim, é aberto. Feminismo, tipo, as mulher vai meninas ganhar feministas pouco têm medo. mesmo, mulher vai ganhar pouco mesmo, sei o quê. Não é, tipo, aquela coisa intrínseca, sabe? Que a gente aqui no Brasil, a gente tem que pensar Que a um gente pouco. finge que não acontece. Mas que a gente pensa um pouco, que é um pouco mascarado, principalmente pro pessoal que não é como a gente, assim, tão engajada. Mas é meio mascarado. Sabe aquela coisa que você fala, mãe, pensa direito, não sei o quê. Não, lá mulher tem que ganhar menos. Isso. E aí, essa juventude dos 30 anos, que assim, os boy que não conseguem mulher, na minha opinião. Os boy lixo, Exato, que perdeu as gatas, os incels de 30 anos que que não perdeu as conseguem pegar gatas mulher. Então, na eles última apoiaram muito década. esse presidente agora. E é muito curioso. E eu achei isso muito curioso. Porque se a gente for comparar, é próximo. Não é tão próximo, porque os dois candidatos eram de ou centro ou extrema-direita lá. A gente não tinha. E a gente sabe o que é o centro, né? A gente não tinha uma polarização Fica tão quieto. grande quanto foi a nossa eleição, no caso. Teve uma polarização bem maior, com questões bem mais densas e pesos bem maiores, principalmente, né, dos grupos de minoria e tudo mais. Mas você tinha meio que, Clara, eles meio que elegeram o Bolsonaro deles, digamos assim. Sim. O que aconteceu no Brasil, quem imaginou? Não. Não, e aconteceu no Japão. Tem absurdo, rolado uma é um onda de um absurdo. crescimento, de uma reascensão da extrema-direita. Exato. Que tem rolado aí nos últimos, sei lá, 8 a 10 anos. E que pareceu um efeito dominó em alguns países muito chaves ao redor do mundo nos últimos anos. Aconteceu aqui no Brasil, a gente caiu neste buraco. Né? Aconteceu no Japão de novo, aconteceu na Coreia, Estados Unidos. aconteceu eu tentei meio tirar da minha doido. cabeça o moço laranja. Em contrapartida, você tem muitos países do velho mundo, né, entre aspas, com governos de esquerda. Tipo, então você tem uma galera que elegeu partidos de esquerda do velho mundo e você tem uma galera do novo mundo, tipo... Tantando as ideias, Eu falando... falei, galera... E se eu colocar Tudo bom? esse cara aqui que defende negócio do vários genocídio, né? Uns negócios absurdos. Vamos tentar ele? Mas enfim, a Coreia do Sul elegeu. E assim, Conseguiu. é um pouco mais... Eu fico até um pouco mais assustada do que com o que rolou com a gente. Mas foi bem punk. E a outra fun fact, a maioria de votos, até onde eu sei, foram de cidades que turista adora ir, que é
Busan e Daegu. São grandes espaços que teve uma grande quantidade de votos para esse atual presidente aí da Coreia do Sul. E eu vou traçar um pouquinho do perfil, né, dele. Quem é esse cara? É um cara formado em Direito. Ele foi o responsável pelo impeachment da presidente Park Geun-hye, a primeira presidente mulher da Coreia do Sul. Ora, temos similaridades. E temos aqui, né, não é? A gente pode fazer mãe. meio que um comparativo com o Sérgio Moro, né? Que foi ele o responsável pelo... Enfim, ele que liderou aí... Negócio do golpe? a Negócio do prisão do Lula, essas paradas aí. Golpe. Mas é uma coisa curiosa, né? O Sérgio Moro não conseguiu o cargo... Ele não conseguiu o que ele queria, na verdade. Que a gente muito bem sabe que ele queria a presidência. Mas ele não conseguiu nem se candidatar. Toma esse shade. Receba! Receba, Serginho. Esse shade. Beijo lindo. Até a próxima. Esse cara teve uma popularidade desse tamanho gigantesco. Porque ele conseguiu tirar a Park Geun-hye. Que também, eu não posso defender a Park Geun-hye. Não, ela não foi. Teve desculpa. os seus... Foi uma representação ruim. Exato. Me ajuda Assim, a te ajudar. ela tinha um motivo. A gente não, Sim, mas ela exato. tinha. Exato. Gata, a gente Esse é o queria ponto. te defender, mas... Me ajuda a te ajudar. Exato. Né? Ela vem ali da família... Dos Fi- escândalos Isso, imobiliários, né? bagulho Tem coisas, todo. né? Tem umas coisas aí. Filha de Ela não ajudou ditador. muito. Aí deixou todo mundo pistola. E teve a tragédia de Seul. A tragédia da balsa. Foi uma das piores tragédias da Coreia do Sul, É. que é a da balsa Seul, que tinha mais de 400 estudantes fazendo aí um passeio escolar e a balsa afundou. Primeiro, era um acidente completamente evitável. Não se sabe até hoje em dia qual foi o motivo real. O que rolou? E tem muitas histórias ao redor dessa balsa de que, tipo, na verdade, a tripulação não teve ordem pra fazer nada. Tipo, eles foram. mesmo. Aguarde Era que vai só chegar. esperar. E aí você vê aquela disciplina sendo botada em xeque. Porque aquela disciplina ao seu superior, sem a sua voz sendo exposta de uma certa forma. É muito louco Então isso. tem muita gente que naquela época foi discutido esse lance também. E aí... Falta de manutenção, Exato. falaram E aí, sobre falta de manutenção. parênteses, o K-pop vai retratar muito isso. Então, você tem, por exemplo, como símbolo, um dos símbolos aí, Spring Day do BTS, por exemplo, que é uma música que eles meio que fizeram pra esse momento. E é muito louco, porque foi botado em xeque esse lance do tipo, até que ponto você não vai estimular a voz ativa de uma pessoa? Sim. E o pensamento crítico delas Exatamente. para tomarem essas decisões. Eu lembro que, parênteses do parênteses, se vocês não lembram o que foi essa tragédia, se vocês entraram faz pouco tempo no K-pop, não tem problema, mas uma mini pesquisa vocês conseguem achar a comoção que foi na Coreia Foi. como um todo Foi. e o baque que isso deu nos idols de K-pop, porque a gente tava falando de uma morte massiva de jovens. Exato. Óbvio que isso afetou logo de cara os artistas jovens que são sim, os idols exato. de K-pop. Exato. Então você via o quão de luto, foi um luto nacional que aconteceu ali. E eu lembro com muita clareza, porque 21 ainda tava junto. Sim. E o Yo Real Sketchbook. Elas cantaram Elas com cantaram aquele Come Back símbolo. Home. Teve a gravação, eles não gravaram. É um programa de auditório, foi uma gravação sem auditório. Sim. Todo mundo tava de roupas pretas, de luto, né? E o que veio a ser o símbolo, né? O laço. O laço amarelo. Amarelo, que aqui pra gente simboliza O setembro- o setembro amarelo, mas pra ele simboliza essa tragédia, lembrança da essa. tragédia, da balsa. E eu lembro delas cantando Come Back Home, a versão acústica. E eu lembro que pra mim foi muito chocante ver, porque a Ciel tava doente e a Park Bom também. A Park Bom tava com as cordas vocais inflamadíssimas. Você consegue ver, tem vídeo no YouTube, se vocês procuram essa performance. A Park Bom canta, dá pra ver saltando aqui alguma coisa que eu sei lá o que era, aqui da veia dela. Ela tava completamente inflamada. E a Ciel, ela chegou ao estúdio sem voz. Ela não tinha voz. Ela teve que ser levada ao hospital pra ela tomar corticoide injetável pra voz dela voltar.
porque elas não queriam de jeito nenhum deixar de prestar aquela homenagem. E eu consigo mencionar o 21 porque eu sou muito fã de 21 e essa história sempre vai ser muito fresca na minha memória. Com certeza, todo mundo que é fã de algum grupo que já estava ativo na época tem alguma história do seu idol e do seu grupo nessa e de como que eles data. ficaram nessa data. É Foi uma mesmo. comoção nacional. Até hoje em dia, né, os artistas fazem essa homenagem no dia 16 de abril, né, que Perfeito. foi o dia que aconteceu. Eles sempre postam alguma coisa relacionada a esse acidente para lembrar, né, que foi realmente um assunto, uma tragédia, assim, indescritivelmente dolorosa, né? E, assim... A popularidade da ex-presidenta foi pro saco. Exato, porque naquele momento ela não fez nada. Inclusive, parece que a agenda dela, ela não tinha nada de agenda naquele momento. Ela estava recebendo os tratamentos estéticos. Oh, uau. Aí, só que ela também meio que não colocou o pé pra frente pra tentar fazer alguma coisa, dar um jeito nessa situação. As coisas acontecendo e, enfim, vidas perdidas. De forma absurda, né? Esse é o denominador comum de todas essas fases das histórias, né? Vidas de civis sendo perdidas em vão por conta de um monte de interesse político-social. Bizarro. Inclusive, um parênteses. Nessa data, a agenda de todos os artistas foi cancelada. Perfeito. Isso. Parou tudo. Coreia parou real. Os programas, assim, os dramas, a novela que as pessoas estavam esperando naquele dia, parou tudo. Só os jornais funcionavam. Só os jornais transmitindo aquela notícia que ninguém queria ouvir. E foi isso. Foi uma data extremamente triste, né? E a popularidade da presidente caiu. E nessa, a população, lógico, a população inteira revoltadíssima com a postura da presidente. O Yoon Song-yeol, a gente estava falando do presidente atual sul-coreano, ele ficou à frente das investigações e, enfim, foi ele que acabou tirando a Park Geun-hye do poder. E assim ele ganhou essa popularidade, ele ganhou confiança do ex-presidente Moon Jae-in. E aí ele conseguiu agora o cargo da presidência. E os ministros dele, todas as pastas são compostos de pessoas que cursaram direito. E ele disse que quando na corrida eleitoral, ele disse que ele lideraria o país por meio do direito, fazendo a justiça. E as pessoas confiaram nisso. Mas Adoro. Mas pensa assim, que um governo inteiro formado por advogados, enfim, esse pessoal faria, tipo... Só de homens. Gente, falta de referência velhos. de pluralidade não leva ninguém a lugar nenhum. Exatamente. Nossa, vocês vão por esse papo de diversidade? Sim, porque ele não precisa ser diversidade como a gente fala aqui. Na Coreia, obviamente, diversidade significa outra coisa. Não significa a mesma coisa que aqui. Mas nenhum lugar que você coloca pessoas com o mesmo background, a mesma referência de mundo, você vai ficar sempre no mesmo papo, nunca vai ter ninguém questionando. O pensamento crítico vai pra casa do caralho. Você não sai do lugar, E não é como se na Coreia não tivesse outras pessoas. Não tem opção, Exato. Você tem Outra muitas pessoas, desde arte, de tudo, de design, da galera da tecnologia. Então você tem que conversar até se tivesse um com todo mundo. economista ali, aí Você põe tem que conversar com todo mundo. Isso é muito, Isso é muito ruim. muito ruim. Muito tenso. Sim. A gente reclama, tem o Ministério da Cultura. Nossa, mas você colocou uma cantora no Ministério da Cultura. Porra, ela é cantora, ela trabalha com cultura, brother. Alô? Você quer colocar quem? Você quer colocar quem? Põe um advogado? Um matemático. Tipo, brother. Então tem muito essas questões dentro da Coreia do Sul. E aí, o antigo presidente era um cara... Vou falar pra frentex, assim. Porque ele vinha com esse discurso de apoio, principalmente, à parte cultural da Coreia. Então, você tinha, né, eles muito próximos com o pessoal do BTS e tudo mais. Óbvio, teve umas coisas que ele fez que eu, tipo, amigo, Jesus. Mas acalme. ele tava muito focado na onda Hallyu. Ele era um presidente muito focado nessa onda de apoio e tudo mais, e de cultura e de turismo. E não Porque sei se o a quê. Coreia para de incentivar isso, se a Hallyu morre, a Coreia vai ter um problema. Exatamente. Então, o antigo presidente, ele tava muito nisso. Muito, muito. Tanto é que quem é fã de BTS sabe. Eles toda hora na Casa Azul e tudo mais. Esse presidente atual, ele deu uma brecada nisso. Pesada. Principalmente porque a gente vai ter aquela discussão do conservadorismo. Ele é extremamente conservador. Só que assim, ele não pode brecar 100% essa parada. Então eu tô vendo como que ele tá lidando com isso. Que ou você solta, ou você segura, amor.
Ele entra muito nessa crise. Ele tá ignorando a principal fonte de renda, fonte econômica do país, que é o Hallyu, né? É. Enfim, Só que a Hallyu, ela fala muito de uma expansão, de um intercâmbio cultural. Ela fala de libertação, que é tudo que é o oposto de onda conservadorista. Então, imagina a cabecinha Sim. da criatura explodindo. Eu queria saber a mosca. Eu queria saber a cabeça da galera 30 a mais ali, dos boys em céu que votaram nele. Eu já conheço essa cabeça que eu queria ver. Vocês vão ver o que eu queria fazer com essa cabeça. Pelo amor de Deus. Mas aí, por que eu tô falando disso, falando do perfil desse cara? Porque ele se aproximando também com os Estados Unidos e eles criando uma broderagem com o Japão e tudo mais, ele tá fazendo uma coisa extremamente horrível, que é ignorar a história do país. Esquecer do passado. E de um passado super recente. Um passado super recente que as pessoas ainda têm sentimentos em relação a isso. E sem um pedido de desculpa oficial do Japão. Exato, tem essa questão também. Isso ainda não aconteceu. Não é como se o Japão tivesse falado, peraí, vou fazer um meia-culpa. Quero pedir ali uma desculpa pelos meus antepassados. Vamos conversar de agora em diante. Isso não aconteceu. E é uma briga constante. Sim. Principalmente pra acontecer. agora que as últimas mulheres de conforto estão morrendo. E elas vão morrer. Sem um pedido de desculpa. desculpa. Isso é muito foda. Nossa. Isso é surreal. É muito tenso. Isso é surreal. Outro drama, Tomorrow, assistam, pelo amor de Deus. E é muito louco porque foi um drama boicotado por um motivo bizarro. E Já falamos sobre isso já aqui. falamos sobre isso aqui. E ele foi um drama boicotado. Assim como, por exemplo, parênteses, DP Dog Day, saiu a segunda temporada, foi boicotado. Claramente boicotado. No governo atual. Você acha que o governo atual vai querer discutir e falar sobre problemas internos do serviço militar da Coreia? Óbvio que não. Óbvio que não. Pensamento crítico aqui, não. Um cara que busca aliados, tipo, como os Estados Unidos e Japão. Estados Unidos, principalmente, que é um país que investe, assim, 70% do seu PIB na parte bélica, tipo... Óbvio que ele não tá interessado em, tipo... E ninguém questionar nada. E que é ninguém todo questionar mundo muito nada do quietinho, exército. muito Tipo, bem, não, obrigada. vamos lá, exército. Vamos lá manter esse exército. Então, quando você tem uma série que vai botar esse choque, óbvio que ela é boicotada. Então, DP, com certeza, sofreu um boicote. Mas eu acho que, assim, vão assistir, porque é muito boa. É isso. É isso. E a última coisa que eu queria falar é que a galera mais velha, assim, da Coreia tem muito ainda esse sentimento de ódio pelo Japão. A geração mais nova não tem muito isso. Eu, por exemplo, eu acho que... Primeiro que eu não tenho isso porque eu não morei na Coreia nem nada. Eu não tenho esse contato direto. Segundo, eu sou dessa geração mais nova. E, assim, eu já ouvi muitas histórias do meu avô, do meu pai também, que também tenho esse sentimento meio ruim com o Japão. Mas eu acho que no meu caso, eu não tenho esse lugar de fala, né? Porque eu não vivi isso. Mas você conversa com qualquer idoso lá na Coreia, você vai ver que quando você fala do Japão, eles se referem aos japoneses com um termo que eles colocam Ilbon nom. Ilbon significa Japão. Nom é tipo uma forma de se referir o moleque, sabe? Assim. Tipo assim, porque eles não gostam. Mas fazendo também novamente um disclaimer aqui, eu não tô querendo colocar... não quero... Não quer começar outra guerra, por exemplo. Exato, eu não quero começar nenhuma guerra. A guerra é ruim sempre, né? Mas a história é a história, o sentimento é o sentimento. É um dos motivos... por que vocês estão falando de história? Porque, novamente, molda tudo que a gente consome da Coreia do Sul. Aqui, obviamente, hoje estamos aterrissando na Coreia do Sul. Eu sei que a gente, às vezes, vai pra outros lugares. Oi, Tailândia, etc. Mas hoje a gente ficou na Coreia do Sul. Dois, pra gente não esquecer a história, não repetir os erros. A gente, como eu falo, a gente enquanto, mundo, assim. A gente precisa saber da história, do que acontece pra não repetir erro. E terceiro, porque, sabe, toda chatice do... E eu vou bater nessa tecla sempre. Érica, você é chata. Eu sou, obrigada, espero ter ajudado, até a próxima. Sobre uma das coisas muito básicas, que é tipo a popularização da romanização do dorama pra drama. Mas isso é chato. Pode até ser chato, mas você tá vendo todo esse histórico de dor, de violência? Lembra que a gente falou lá no começo que tira a identidade do povo, não permite que eles falem a própria língua, o Hangul, não permite que eles tenham acesso à própria identidade por forma da sua cultura?
Por que não respeitar? Ah, mas eu conheço 10 coreanos que falam que não se importam. Tudo bem, se for pra bater, eu conheço 10 coreanos que falam que se importam. Já que você sabe que é equivocado, não fica buscando ninguém pra ser token. Não fica buscando ninguém pra ser escudo de uma coisa problemática, sabe? O inverso também é válido. Da gente raciocinar de tipo... Tá, então por que tem tanto idol que vai promover no Japão? Porque a gente não tá falando aí, na hora de promover, dessa ancestralidade dessa cultura. A gente tá falando de dinheiro. Só que na hora que é pra receber, por exemplo, um XG num Music Bank, cai dentro dessa seara da cultura. Então, você tem que saber equilibrar o que você quer. Você tá falando de arte enquanto música... Beleza, você tem um Tokyo Dome fechado pelo Twice, assim como você tem o XG promovendo na Coreia. Então é esse patamar que a gente vai discutir. Porque a gente também não pode usar essa cultura como diálogo em determinados pontos. Tipo, não, mas tudo bem. Ai, que lindo, a galera dançando lá no Tokyo Dome. Mas na hora que é pra falar das XG também, aí vai meter passado e sociedade. Então a gente tem que saber conhecer a cultura pra poder saber separar. É a mesma coisa, idols japoneses dentro de programas de sobrevivência ou dentro de grupos coreanos. O que essas meninas sofrem de plástica, enfim... corealização do corpo delas, por exemplo. Que se você for botar na ponta do lápis, é muito esse lance. Esqueça que você é japonesa e seja uma idol coreana para dançar num grupo de K-pop. Então, a gente tem que saber conhecer a cultura para poder entender em que nível estamos discutindo, né? Porque é complexo. E que é complexo, que não é simples. É multifatorial, entendeu? Não é um papo que é, né, por exemplo, essa coisa mesmo do XG. A gente não falou no episódio passado ou retrasado? A gente falou falamos em algum momento, e eu vou resgatar, que... Ou não sei se falamos... Agora, não sei, tô louca. Não sei se fui eu que falei sozinha. Ela sonhou? Quem sou eu, né? Enfim, já estamos daquele jeito. Mas sobre... essa coisa da mudança geracional, né, do K-pop e tudo mais, e que como a partir já desses últimos talvez 2 anos, assim, nessa esse encaminhamento para uma quinta geração, o K-pop, a gente já falou sobre ser uma indústria, ele é uma indústria completa que se retroalimenta. Só que agora a gente tá entendendo que ele também é um formato de produção. Ele é uma escola a ser exportado. Por isso que a gente tá vendo por aí, tal grupo treinou de acordo com um sistema de K-pop. Ele virou um sistema de produção artística. Então ele é uma indústria e ele se tornou um sistema. A indústria... ela é tipicamente e precisa existir na Coreia, nos moldes da Coreia, na língua coreana, etc e tal. O sistema, ele pode ser exportado e importado também, que eu acho que é como aconteceu com a XG, exportou e voltou. Entendeu? Exportou o sistema e eu acho isso e os talentos voltaram para acontecerem aqui nessa indústria. Sim. O que poderia ter acontecido com a XG exportou o sistema de produção e elas atuam ali porque já foi exportado. Exportou, elas fizeram a lição de casa direitinho. Exato. E elas voltaram pra indústria. E aí bugou a galera. E eu acho muito legal que esse momento... Bugou. Você tem que abrasileirar este momento. O que o Brasil faria nesses momentos? Assim, Brasil enquanto, tipo... visão totalmente positiva do que a gente faz. Convidaria elas pro churrasco? Exatamente. Porque o XG já não Eu sentaria com a Cocona num churrasco. Com certeza. Por exemplo. Porque o XG já não é J-pop. O XG não é K-pop. Ele é uma coisa totalmente nova, que super válida, super talentoso, super certo. Que pode ser uma união, pode ser uma terceira coisa, uma quarta coisa. Então, é sobre esse lance de tipo, vamos entender as culturas... vamos misturar as culturas, cada um com a sua raiz, muito bem preservada, mas valorizadas, respeitadas e valorizadas igualmente. Entendeu? Isso que é muito legal, porque senão a gente vai continuar naquele pé de guerra de exclusão, e aí vai ser muito tenso, né? Então eu acho que e pior, muito esse lance. Uma exclusão, inclusive, de pessoas... A gente tá falando aqui de fãs internacionais, Exato. Inclusive fora da Ásia. É mais embaixo, tá? É mais embaixo, que a gente tá falando de países... dentro da Ásia é muito mais... Não, é porque a gente, enquanto Ocidente, falando
de tudo que é Ásia. Simples, né? A gente vai falar de um bagulho muito simples. Não é, De um porque... jeito, a gente vai ver de um jeito. Porra, por que não fazem isso? Mas não é só por quê? É, porque aí a gente vira Entendeu? ou orientalista, Exato. ou xenofóbico, ou racista. Exatamente. Olha que 3 opções horrorosas pra gente ser e perpetuar, não é mesmo? Então, ainda tem um sarrafo mais embaixo, ou que deveria ser mais embaixo, pra fãs internacionais fora da Ásia, consumindo e reproduzindo essas coisas sem entender essas histórias, sem entender todo o rolê, sem respeitar essas particularidades, porque aí a gente vai estar reproduzindo mais outras camadas de outras opressões, assim, que nem caberia. E de coisa que a gente não entendeu? sabe discutir. Eu sempre falo isso, e eu sempre sou xingada por causa disso. Mas, enfim, a gente não tem que dar opinião se A gente não X sabe. grupo merece ou não ir pro exército. Não é a nossa seara. Tem gente que faz essa pergunta? Ô, Sim, amor. a gama de fã ocidental metendo bedelho se precisa ou não ir pro exército, você entende que essa questão não é nossa. Não é nossa. Uma que a gente, enquanto mulher, nem obrigada a servir o exército é. Então a gente nem conhece. Eu não tenho ideia. Eu tenho ideia de uma instituição, o básico da coisa e tudo, mas eu não tenho ideia do que é estar lá, do que é servir, acordar cedo todo dia e tudo mais. Assim como se é dizendo assim, ai, é ruim, né? Tipo, vamos supor, a galera que vai falar, não, mas com certeza é ruim. Cara, nunca entrei no quartel. Nunca servi. O quartel brasileiro é totalmente diferente do quartel sul-coreano. Então, tipo, não sei dizer se é ruim, se é bom. Do mesmo jeito... Eu sei que eles voltam igual uma geladeira Exato. Electrolux do exército. É isso que eu sei. Mas é ruim. Assistir o DP Dog Day é ruim. É ruim? Em que ponto? Tipo, se você tem uma criação... Se você tem, tipo, por exemplo, uma avó que foi mulher de conforto... Você acha que esse cara não vai desenvolver um nacionalismo a ponto de, tipo, eu preciso dessa honra? Não sei. Esse que é o ponto. Você não sabe. Então, é uma discussão que a gente não é pra gente ter. É uma discussão entre boys Entre sul-coreanos. eles. Da mesma forma que a gente fala do movimento feminista aqui do Brasil, Exato. o movimento feminista da Coreia são outras pautas, Exato. brother. Não são elas que vão ditar o que a gente precisa aqui falar, porque aqui no Brasil a gente precisa ter interseccionalidade, especialmente na parte racial, que lá não existe. Essa pauta não existe lá. Não existe. A gente pode compartilhar a vivência. Acho Exato, isso super perfeito. válido. Mas elas não vêm ditar o que é prioridade na nossa treta e a gente não vai ditar o que é prioridade na treta dela. Exato. Entendeu? Isso Se a pra prioridade tudo. da treta dela Isso pra tudo. Questão falar LGBT, tudo, todas tudo, as minorias. tudo. Vai mudar o país? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Ai, mas eu acho... Não. Você não acha. Você não tem que ter opinião de tudo, né, também. Se você não... Olha essa conclusão como a gente Às vem. vezes, o silêncio Olha. é a melhor coisa que você... Olha! Pai que você... Esse foi o episódio aí! Acabou! Pra gente se tocar de que não, apesar da internet dar a falsa sensação de que a gente tem que ter opinião sobre tudo, a gente não tem. Você não vai fazer sucesso ou história com um tweet. Vamos saber Tá da nossa, bom. Você vamos não vai saber da nossa lacrar, importância, não vai. mas vamos saber da nossa desimportância também? Sim. Bora! E com isso a gente finaliza. O episódio foi só de Soju. Hoje foi bem tranquilinho. Foi super leve. Com isso a gente Super deixa... leve, diz a pessoa que macetou. Não, ela hoje, professora Rorô, chegou como? Macetou. Como Vai, ela Lucio, veio? onde que as pessoas podem te xingar na sua DM? Ei, hoje Eu não não é sobre quero- xingar. Hoje é sobre fazer lição de casa e mandar Isso. alguma coisa boa. Eu quero perguntas, tá? Eu posso responder suas perguntas em relação A lição de casa a... você vai mandar para a DM de que Pra redes? ver, eu quero saber se você entendeu, se você prestou atenção na aula. Me manda aí um resuminho do que eu falei hoje. Como ela vem. Ah, e outra coisa. Não é todo dia, né, que a gente fala, assim, de BL, coisas muito engraçadas, legais, bacanas, que vocês... Eu sei que vocês gostam Da de farofa, consumir. vocês Isso, da gostam da farofa. Vocês farofa. gostam da gente Mas falando do negócio... eu queria deixar muito claro que 18 hoje em mais. dia a gente trouxe esse episódio porque a gente sabe que a partir do momento em que vocês ouçam esse podcast e vocês consumam as novelas e tudo mais, vocês vão começar a entender as coisas e vai ficar tudo muito mais legal. Eu te garanto, é sério. E novamente, pensamento crítico não machuca ninguém. Vocês Não é vão mesmo? ver que tem os detalhes, você fica... Vocês não são donas da verdade. Não, ninguém aqui quer ser, mas a gente só quer Então enxergar vai o dar pensamento. Google. A Vai gente- lá. A gente só Tá quer lá, instigar dá o um pensamento Google. crítico de vocês e o nosso, porque se a gente também não fica provocando, a gente não é cutucada. Aí a gente senta aqui e fala assim, não, tá bom assim. É. A pessoa pode te cutucar em que DM de que... A Rocio não falou o nome dela. Vocês estão ali
Vocês não estão fazendo jabá de vocês? Ai. Meu @Rocio Pike. Isso, pra quem Maravilhosa. quiser fazer o tutorial da aula de história dela. Mandar o PDF pra ela, assim, pra ela Isso. ver. Quem quiser ter uma discussão saudável com ela, manda no @Erica Imenes com C. Eu aceito tudo, porque eu sou uma pessoa comunicativa. Mentira. Não. A saúde mental a gente gosta. Isso. Muito A obrigada, gente tá bom? preserva. Se você quiser mandar uma mensagem assim, de boinhas, Isso. Flá Pacheco em todas as redes. Flá H Pacheco. E é isso, gente. 11º episódio, agora, ó, nova fase. Nova fase. Agora em diante é o quê? Agora é só negócio do- Professorinhas. Professoras. Nossa, esse A gente nome vai fazer uma professorinhas é muito análise, a gente vai fazer uma análise biológica do photobook do Andy Bian A aqui gente pra esqueceu vocês. de uma coisa. O quê? O Jun Falando Ho. de um Estamos a 0 dias. Pronto, Junho, menção honrosa, a É. gente continua te Episódio chamando. que vem a gente volta a falar das Pode gays vir, tailandesas. Juno. Você tá bom? continua perfeito, nada de errado com você. Que bênção que é ser Lee Jun-ho. Pois é, E é né? isso, gente. Parabéns. Até o próximo episódio. Até o 12º, se tudo der certo. Annyeong! Annyeong! Cacretes.